Imagine acordar no meio da noite com o som de bombas caindo sobre sua casa. Imagine perder tudo em questão de segundos. Sua família, seu lar, sua infância. Para a maioria de nós, isso é apenas um pesadelo distante. Mas para uma menina de 5 anos no Iêmen, isso se tornou realidade. Esta é a história de Buthaina Muhammad Mansur, a menina de olhos roxos que sobreviveu quando ninguém mais sobreviveu. Uma criança que se tornou o rosto de uma das piores crises humanitárias do nosso tempo. Uma história que o mundo precisa conhecer. Fique até o final deste vídeo, porque esta não é apenas a história de Buthaina. É a história de milhões de crianças invisíveis no Iêmen. O Iêmen é um pequeno país localizado na Península Arábica, no Oriente Médio. Por séculos, foi conhecido por sua rica história e cultura milenar. Mas desde 2014, o Iêmen se transformou em um campo de batalha. A Guerra Civil Iemenita começou como um conflito interno entre o governo e rebeldes Houthis, mas rapidamente se tornou um confronto internacional. A Arábia Saudita liderou uma coalizão militar apoiada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais. Do outro lado, os rebeldes Houthis receberam apoio do Irã. O que começou como disputa política se transformou na maior catástrofe humanitária do século XXI. Hospitais bombardeados, escolas destruídas, mercados atacados. E no meio de tudo isso, crianças. Milhões de crianças pagando o preço mais alto por uma guerra que não criaram. Segundo estimativas da ONU, mais de 350 mil pessoas já morreram desde o início do conflito. Metade da população enfrenta fome extrema. E cerca de 11 milhões de crianças precisam de assistência humanitária urgente para sobreviver. Mas números não contam histórias. Números não mostram o rosto do sofrimento. Por isso, hoje vamos contar a história de uma dessas crianças. A história de Buthaina, 25 de agosto de 2017. Uma data que Buthaina jamais esquecerá. Era uma noite comum na capital Sanaa. Buthaina estava em casa com sua família. Seus pais, seus 5 irmãos e seu tio. 8 pessoas que representavam todo o mundo dela. 8 pessoas que ela amava. Por volta das 2 da manhã, a família dormia. Ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Ninguém imaginou que aquela seria a última noite que passariam juntos. Um avião da coalizão, liderada pela Arábia Saudita, identificou a área como alvo. Segundos depois, uma bomba foi lançada. A explosão foi devastadora. A casa de Buthaina foi completamente destruída. Paredes desabaram. O teto caiu. Tudo virou pó e escombros em questão de instantes. O impacto foi tão forte que casas vizinhas também foram danificadas. Quando os socorristas chegaram ao local, iniciaram uma corrida desesperada contra o tempo. Escavaram entre os destroços procurando sobreviventes, procurando por sinais de vida, procurando por esperança. Horas depois encontraram algo, um pequeno corpo ainda respirando sob os escombros. Era Buthaina. Ela estava viva, mas estava sozinha, completamente sozinha. Seus pais haviam morrido. Seus 5 irmãos haviam morrido. Seu tio havia morrido. Dos 8 membros de sua família, apenas ela sobreviveu. Buthaina foi imediatamente levada ao hospital. Seu rosto estava gravemente ferido. Hematomas roxos cobriam seus olhos e bochechas. Ela tinha fraturas e cortes por todo o corpo. Mas o pior ferimento não era visível. Era a perda irreparável que ela acabara de sofrer. No hospital, um fotógrafo registrou uma imagem que mudaria tudo. A foto mostrava Buthaina em uma maca hospitalar. Seus olhos inchados e roxos mal conseguiam abrir. Seu olhar perdido refletia trauma profundo. Era a imagem da inocência destruída pela guerra. Aquela fotografia foi compartilhada nas redes sociais. Em poucas horas viralizou. Milhões de pessoas ao redor do mundo viram o rosto de Buthaina. A menina de olhos roxos do Iêmen
se tornou um símbolo. A imagem era impossível de ignorar. Ela forçou o mundo a encarar a realidade brutal da guerra no Iêmen. Uma guerra que acontecia longe das câmeras. Uma guerra que a maioria das pessoas havia esquecido ou nunca soube que existia. Políticos foram questionados. Organizações humanitárias aumentaram seus apelos. Protestos eclodiram em várias cidades, todos pedindo o fim da violência contra civis no Iêmen. Mas, para Buthaina, a atenção global não trouxe sua família de volta. Não apagou suas memórias. Não curou suas feridas invisíveis. Após semanas no hospital, Buthaina recebeu alta. Suas feridas físicas estavam cicatrizando. Mas e as emocionais? Ela foi morar com seu tio materno, que se tornou seu guardião legal. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar da menina traumatizada que havia perdido tudo. Organizações humanitárias forneceram apoio psicológico. Especialistas em trauma infantil trabalharam com Buthaina, tentando ajudá-la a processar o que havia acontecido. Mas como você explica para uma criança de 5 anos por que sua família inteira morreu? Como você consola alguém que perdeu tudo em uma única noite? Buthaina enfrentou pesadelos frequentes. Tinha medo de dormir. Tinha medo de barulhos altos. Cada explosão distante na cidade a fazia reviver aquela noite terrível. O trauma da guerra não desaparece quando as câmeras se vão. Nos anos seguintes, Buthaina tentou reconstruir alguma normalidade. Voltou à escola, fez novos amigos. Mas a ausência de sua família era uma presença constante. Aniversários sem seus irmãos, feriados sem seus pais. Momentos importantes da infância vividos com um vazio impossível de preencher. Sua história continuou atraindo atenção internacional esporadicamente. Jornalistas visitaram sua nova casa. Documentaristas registraram seu progresso. Mas Buthaina não era mais apenas uma criança. Ela havia se tornado um símbolo involuntário de uma guerra sem fim. Enquanto isso, a guerra no Iêmen continua. Mesmo com cessar-fogos temporários e negociações de paz, o conflito se arrasta há mais de uma década. A situação humanitária permanece catastrófica. Segundo a ONU, o Iêmen enfrenta a pior crise de fome do mundo. Mais de 20 milhões de pessoas não têm acesso à alimentação adequada. O sistema de saúde entrou em colapso. Doenças como cólera se espalham sem controle. E as crianças continuam pagando o preço mais alto. Milhares morreram em ataques aéreos. Milhões sofrem de desnutrição severa. Muitas foram forçadas a abandonar a escola. Outras perderam membros em explosões de minas terrestres. Buthaina não é a única criança órfã desta guerra. Ela é apenas a que o mundo conhece. Por trás de seu rosto famoso, existem milhares de outras crianças com histórias igualmente trágicas. Crianças cujas fotos nunca viralizaram. Crianças cujos nomes nunca foram notícia. A comunidade internacional tem sido criticada por sua resposta insuficiente. Países ocidentais continuam vendendo armas para a Arábia Saudita, que lidera a coalizão responsável por muitos bombardeios contra civis. Interesses geopolíticos e econômicos parecem superar preocupações humanitárias. Organizações como Unicef, Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras trabalham incansavelmente no terreno. Mas seus recursos são limitados e o acesso a áreas de conflito é frequentemente bloqueado pelas partes em guerra. A história de Buthaina nos força a fazer perguntas difíceis. Como permitimos que isso aconteça? Como deixamos que uma geração inteira de crianças tenha sua infância roubada pela guerra? Buthaina hoje está viva, mas carrega cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Ela sobreviveu, mas a que custo? Quantas noites acordará com pesadelos? Quantas vezes sentirá a dor da ausência de sua família? E o mais perturbador, quantas outras crianças estão sofrendo agora mesmo enquanto você assiste a este vídeo?
Quantas Butaina existem que nunca veremos? Esta não é apenas uma história do passado, é uma realidade do presente. Agora mesmo, neste exato momento, crianças no Iêmen estão com fome, estão com medo, estão morrendo. A pergunta não é se sabemos o que está acontecendo. A pergunta é: o que vamos fazer com esse conhecimento? Você pode achar que está muito longe para fazer diferença, mas não está. Primeiro, compartilhe esta história. A indiferença mata tanto quanto as bombas. Quanto mais pessoas souberem sobre o Iêmen, mais pressão haverá por mudanças. Segundo, apoie organizações humanitárias que trabalham no Iêmen. UNICEF, Médicos Sem Fronteiras, Save the Children. Elas salvam vidas todos os dias. Deixarei links na descrição. Terceiro, pressione seus representantes políticos. Pergunte sobre as políticas de seu país em relação ao Iêmen. Exija que governos parem de vender armas que matam civis. E quarto, nunca esqueça que por trás de cada estatística existe uma pessoa, um rosto, uma história, uma vida que importa tanto quanto a sua. Butaina nos ensinou isso. Ela transformou números em humanidade. Transformou indiferença em atenção. Transformou tragédia em chamado para a ação. A história de Butaina não tem um final feliz tradicional, mas tem esperança. A esperança de que seu sofrimento não foi em vão. A esperança de que sua história mudou corações e mentes. A esperança de que um dia, crianças no Iêmen possam simplesmente ser crianças. Se este vídeo te impactou, deixe seu like. Se você acredita que mais pessoas precisam saber dessa história, compartilhe. E se inscreva no canal para mais conteúdos que revelam realidades que o mundo precisa enxergar. Obrigado por assistir. E obrigado por se importar. Pela Butaina, pelas crianças do Iêmen, pela esperança de um mundo melhor.